Antônio Degar de Angel, aqui na TV 247, tendo direção de fotografia de Camila Shaw. O entrevistado de hoje é o geólogo Guilherme Estrela, que é chamado de pai do pré-sal, mas recusa esse título. Mas as pessoas insistem em chamar porque tem bastante de verdade nessa paternidade. É o engenheiro Guilherme Estrela. Ele é um combativo e combatente, que é uma conquista nossa, fruto do nosso esforço, da nossa inteligência, nossa paciência de esperar mais de 40 anos até efetivamente poder dizer que o petróleo é nosso. Boa tarde, Guilherme Estrela. Boa tarde, Ilde. Muita satisfação de estar aqui com você. O petróleo não é mais nosso? Bom, isso é uma pergunta que requer uma reflexão, né? Uhum. Quer dizer, o petróleo se encontra numa jazida, com determinados volumes, chamado de campo, quando ele é economicamente produzível. O melhor aproveitamento dessa jazida depende de estudos geocientíficos e de engenharia para que você transforme aquele volume que foi descoberto em riquezas com o petróleo produzido, né? Esse aproveitamento tem uma essência política e econômica muito grande. Pelo seguinte, porque se você não tiver, como eu disse, uma base científica e de engenharia para você aproveitar o máximo daquele volume, isso tem que obedecer a um projeto de geologia e de engenharia. E isso é uma coisa ética, porque os recursos naturais não foram criados pelos seres humanos, né? Os recursos naturais num país em desenvolvimento, como o Brasil, eles têm que ser aproveitados no seu máximo, para que o povo brasileiro, para que o povo daquela nação, daquele território onde foi descoberto, seja beneficiado durante o maior prazo de tempo possível. Agora, se você tiver uma abordagem somente financeira e visando o lucro imediato, você acaba intensificando muito essa produção e esse campo ele vai deixar de produzir economicamente antes daquele período que poderia ter produzir, né? Então, uma abordagem puramente, vamos dizer, de empresa privada na produção do campo brasileiro, né? Ela, em geral, eu diria, praticamente integralmente, ela não atende a esse aspecto social, de você produzir a quantidade certa para produzir mais daquele volume descoberto, porque senão você acaba antecipando o fim da produção e prejudicando a sociedade como um todo. A Petrobras, quando vende um campo para uma empresa privada, ela passa também esse poder dessa empresa privada querer produzir o máximo para lucrar o máximo possível no menor tempo possível e deixa muitas vezes de levar em consideração esse aspecto que eu considero ético, que pertence ao povo brasileiro, porque é um recurso natural, né? De aproveitar isso num período mais tempo. Existe a agência reguladora para isso, só que tem o seguinte, que uma empresa privada tem toda a sua organização visando o lucro. E a Petrobras foi transformada novamente, porque ela já tinha sido transformada no governo Fernando Henrique Cardoso, com a quebra do monopólio, né? E ela foi novamente transformada, na verdade, num fundo de investimento, né? Então, que é o maior lucro no menor tempo com o menor risco possível. Um fundo de investimento para os acionistas, mas não para o povo que se empenhou por ela, né? Isso mesmo. A Petrobras foi o exemplo de uma luta patriótica. Ela atravessou vários momentos brasileiros, vários presidentes, vários ditadores, incólume. Isso. Até que em 1993 ou 5 foi quebrado o monopólio no governo do Fernando Henrique Cardoso, que seria de centro-esquerda.
Foi o primeiro governo com esse viés. E, no entanto, foi o menos nacionalista de todos esses. O Getúlio foi quem instituiu a Petrobras, né? No final do governo dele, ele instituiu a Petrobras. Ele não propôs o monopólio, como você me disse, foi um deputado de São Paulo que colocou a cláusula do monopólio estatal. Mas ele aprovou, e depois disso houve uma grande luta pelo petróleo é nosso, porque envolve muito dinheiro, que envolve muita riqueza, muitos interesses. Então, houve uma campanha das mais lindas da história do Brasil, que envolveu grandes intelectuais, como Monteiro Lobato, e também teve à frente, apesar de que não se fala sobre isso, uma mulher, Maria Alice Tibiriçá Miranda, uma grande brasileira. A Maria Alice é uma das mulheres que deveria estar sendo sempre lembrada, porque ela, com seu vigor, com a sua liderança, ela foi à frente com essa campanha, integrando a campanha, mas obtivemos essa vitória, não é? O próprio Dutra quis relativizar essa nossa conquista. Como é que foi a proposta do Dutra, do presidente Dutra? Isso é uma história anterior, né? Você que é geólogo, ele me contou que não pode perguntar nada a geólogo, porque eles vêm há 5 bilhões de anos, desde a criação da Terra. Aí vão começando primeiro, sedimentou, depois veio a outra camada de terra, depois veio a pedra. Mas tem um fundo de verdade, mas vamos lá. A riqueza mundial, os países dominantes hoje no mundo, tem origem na primeira Revolução Industrial. O que é que produziu a primeira Revolução Industrial? A produção de energia em grande quantidade e de certa forma, a baixo custo, com pequeno risco exploratório. Isso foi dado pelo carvão, na segunda metade do século XVIII. Né? E aí entra logo o geólogo nisso, porque é o profissional que mapeia a superfície da Terra, que faz a previsão do que está na superfície projetado em profundidade. Né? E teve ele produziu um mapa, John Smith, né? Os nomes, você vai me desculpar, eu não sou muito bom em... Foi o primeiro mapeamento geológico da Terra. Da Terra não, da Inglaterra. E esse mapa tem um livro que é escrito sobre ele, chama O Mapa que Mudou o Mundo. Porque as pessoas, na Inglaterra as pessoas começavam a minerar o petróleo em superfície, mas a camada de petróleo acabava. Ninguém sabia o que fazia. Então ele mapeou falhas. Não, você acaba aqui, mas você perfura adiante alguns metros mais e vai encontrar essa nova camada. Isso não era conhecido. E então deu uma base científica à atividade de produção de carvão e pronto, se instalou. Houve uma grande produção de carvão na Inglaterra, aproveitando já projetos um pouco anteriores, surgiu a máquina a vapor, né? E logo essa primeira revolução industrial das máquinas a vapor ocorreu também nos países em que a bacia carbonífera da Inglaterra extrapolava a Inglaterra, entrava pela Alemanha, pela França, pela Bélgica, né? E esses países se industrializaram. Não existia a Alemanha veio se formar no final de um século depois, mas os estados germânicos ali, né, se industrializaram, né? E começaram a conquistar os seus impérios coloniais que foram estabelecidos no século XIX. Né? A Inglaterra na África, na Ásia, a França também, a Bélgica. Né? Os alemães vieram um pouco antes, porque não tinham, os estados germânicos não estavam, a Alemanha não estava constituída, mas também entraram com grande força. Né? E é interessante que os Estados Unidos, né, que também se tornaram independentes nessa época, eram grandes produtores de carvão. As 13 colônias supriam a Inglaterra de carvão. Né? A geologia na costa leste americana é mais simples do que na Inglaterra. Então, a exploração era mais fácil de você fazer. Muito bem.
E os Estados Unidos também, até pela língua, absorveram os conhecimentos industriais, né? E se transformaram num país industrial. E o que é que os Estados Unidos, e quando os europeus conquistaram os impérios da África, para não só buscar matérias-primas, para também vender os seus produtos industrializados, precisavam de mercado, né? Nas suas colônias africanas, os Estados Unidos, o que é que fizeram? Foram para o Pacífico. Anexaram o Texas e chegaram à costa pacífica, na costa da Califórnia, que era texana, que era mexicana, né? Também já no final, já na segunda metade do século XVIII, né? Desculpe, no século XIX. Né? Então, quer dizer, para os países que tinham energia barata e tinham já, que com a atividade industrial se desenvolveram tecnologias, ciência e tecnologia relacionadas, esse pessoal se expandiu e se consolidou como potências mundiais. Os Estados Unidos, por exemplo, foi até o Pacífico a conquistar também territórios fora do território nacional norte-americano. Né? Muito bem. Quando chega no final do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo. Né? E não foi meados da segunda metade do século XIX. E o petróleo tem o seguinte: o petróleo tem um poder energético muito maior do que o carvão. Né? Então, os Estados Unidos já tinha experiência industrial do carvão, transforma aquilo numa explosão de desenvolvimentista, de industrialização, e começa a construir a sua hegemonia mundial, que vem praticamente até agora. Né? Então, nisso traz a energia. Como é que ficou o Brasil, Hilde? Não tínhamos carvão. Nem Portugal tinha carvão. Né? Então, nós passamos a ser ser visto como um mercado consumidor dos produtos europeus, principalmente os ingleses. Né? Vem Napoleão. Napoleão conquista Portugal, mas antes de conquistar, a Inglaterra traz a família imperial para o Brasil. Por que a Inglaterra trouxe a família imperial portuguesa para o Brasil? Porque imagina a França, o Brasil se transformar numa colônia francesa, que já estava no caminho da industrialização. Né? Era um grande trunfo para os ingleses, para os franceses. Né? Porque nós implantamos o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, mas nós não tínhamos energia. Então foi a energia que construiu esse Brasil. Quer dizer, o Brasil não participou nada da Revolução Industrial. Ao contrário, a Dona Maria I, também na segunda metade do século XVIII, tem um famoso decreto que proíbe o interior brasileiro. Era muito rico em canga, que é um minério de ferro, que nós somos riquíssimos, mas decomposto está na superfície, em glóbulos, né? Isso a gente usava para fundir, para ferro fundido, para fazer pás, enxadas, no Brasil já com carvão de lenha. E a Dona Maria I, por pressão da Inglaterra, assina um decreto que era proibido construir, fungir para pás e enxadas no Brasil. A nossa força energética foi o braço escravo. O braço escravo é que sustentou, que era a nossa energia. Era roda d'água, tração animal, lenha e o braço escravo principalmente. Muito bem. Chegamos no final do século XIX, os Estados Unidos descobrem petróleo e nós não tínhamos petróleo. Muito bem, tudo isso, a República instalada, a República Velha vem até 1930, com o golpe do Getúlio, a vinda do Getúlio, com a continuidade do Império, do ponto de vista industrial e mesmo porque a indústria traz a universidade, a exigência da universidade, dos cursos de engenharia, não é mesmo? E vivemos com aquele período que era praticamente igual ao século XVIII, que era igual ao século XVII e XVI no Brasil, a mesma coisa. E vem o Getúlio, com a Revolução de 30, e o Getúlio traz, na sua essência, ele com o seu grupo de militares, inclusive, é importante porque vai responder a sua pergunta, né? Nacionalistas, de que na energia estava a chave para o desenvolvimento nacional. Né? E ele cria logo o Conselho Nacional de Águas, estatizando e trazendo os recursos hídricos para domínio do Estado brasileiro. E em 1937, ele cria o Conselho Nacional do Petróleo,
Quer dizer, o Getúlio traz Conselho Nacional do Petróleo. de Petróleo. Quer dizer, o Getúlio traz a energia que é verdadeira, que é a energia que tinha proporcionado a construção dos grandes impérios, dos países hegemônicos, também na Ásia, Japão, China, também com Rússia, com grande quantidade de carvão. Muito bem. Vem o CNP e o Getúlio, então, traz para a propriedade do Estado as reservas, o petróleo e gás natural que eventualmente fossem descobertas em território brasileiro. Em 41 descobrimos o primeiro campo, que é Candeias, na Bahia, pelo CNP. Muito bem. Mas isso foi beneficiado pela guerra. Os Estados Unidos e a Europa estavam envolvidos na Segunda Guerra Mundial já. Então, o olhar da geopolítica mundial estava voltado para a guerra na Europa, na Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos uma colher de chá em termos de política internacional, em termos geopolíticos, para sermos um país mais independente. Tivemos uma oportunidade. Uma oportunidade. E o Getúlio aproveitou isso magistralmente. Só que tem que a guerra acaba. Isso tem a correlação, a guerra acaba, a Alemanha assina o armistício. Até foi comemorado agora, não sei quantos anos, não sei quantas décadas, né, da assinatura do final da Segunda Guerra Mundial, em maio. Assina em maio e o Japão assina em setembro a rendição incondicional. Em novembro o Getúlio cai. Mas antes disso ele institui. Hein? Antes disso, ele, com a Constituição de 37, a chamada Polaquinha, né? Na Constituição, ela continha a propriedade do Estado brasileiro de recursos hídricos e de petróleo e gás natural, que viessem a ser descobertos. Né? E aí o Getúlio é deposto, em novembro de 45, e é eleita a Constituição, a Constituinte de 46. E na Constituição de 46, anula todo o texto constitucional que reservava ao Estado a propriedade de petróleo e gás natural e abre para empresas estrangeiras. Inclusive tem uma expressão chamada o homem da mala. Isso eu ouvia isso na minha juventude. O homem da mala, que se contava, era um homem com uma mala que frequentava os gabinetes dos constituintes. E esse cara era representante das grandes empresas. Era estrangeiro. Estrangeiros. E a mala tinha dinheiro. Assim que surgiu essa expressão, homem da mala. Isso é o que eu tenho na minha memória, que a família contava. Nesse ínterim, as grandes reservas do Oriente Médio, principalmente a Arábia Saudita e Irã, já tinham sido descobertas pelas grandes empresas e pelos grandes países. Então, eles não se interessaram muito pelo Brasil, é verdade. O território brasileiro estava aberto, mas eles não se interessavam. Né? E aí, com essa decisão que foi política, aliás, foi ética, política, ideológica, ética, ideológica e política da Constituinte de 46, de abrir o território brasileiro para empresas privadas estrangeiras, surge em 49 o movimento Petróleo é Nosso. Né? E o povo brasileiro começa a se manifestar nas grandes cidades, essa coisa toda, para que nós recuperássemos para o Estado brasileiro, para a gestão do Estado brasileiro, das reservas que eventualmente fossem descobertas pelo CNP. Né? Muito bem, aí cria-se a Petrobras, uma lei de 53, ela começa a funcionar em 54. O Getúlio cria a Petrobras. E o Getúlio cria a Petróleo Brasileiro S.A. Então essa é a história, quer dizer, tudo está ligado a uma origem da conquista de um potencial energético que como até hoje básico para o desenvolvimento industrial, e junto do desenvolvimento industrial vem o desenvolvimento científico e tecnológico, e das engenharias, tudo junto no contexto global de desenvolvimento industrial das nações. Agora, o Juscelino, quando veio, ele então instituiu o curso de geologia, né? Porque não havia no Brasil. Isso. Conta essa história para nós. Pois é. O CNP, ele vinha com engenheiros, né, que se especializavam em petróleo e tudo mais, mas não eram geólogos. Né? E com a criação da Petrobras, viu-se logo que o Brasil não tinha geólogos. Tivemos que importar
o Walter Link, né? Que era um inglês, não, Um americano. Um americano que ficou uns 6 ou 8 anos no Brasil, não é isso? Isso. E esse cara E veio para a Petrobras. Veio para a Petrobras, mas ele era um gerente de exploração aposentado de uma das grandes empresas. Da Standard Oil. Da Standard Oil, né? Muito bem, ele veio e ficou claro para ele que ele não tinha nem diálogo com as pessoas que ele gerenciava, porque não eram geólogos, eram engenheiros. Ele sentiu essa dificuldade e levantou logo, viu-se logo que na base de uma indústria petrolífera, todo o sistema industrial petrolífero, né, de petróleo e gás natural, está o geólogo, né? É o profissional que estuda as bacias sedimentares, estuda a geração de petróleo, estuda a migração do petróleo, a localização nas rochas geradoras de petróleo, a evolução, isso tudo influenciado pela evolução geológica das bacias ao longo de dezenas, centenas de milhões de anos, né? Que o engenheiro não tinha. Foi aí que o Juscelino, então, cria os cursos de geologia, em 1957, 56, 57, 5 cursos de geologia no Brasil. Você veja, Guilherme, a importância de líderes, de presidentes que tenham um projeto de Brasil, né? Isso. Como tinha Getúlio, como tinha Juscelino. Os militares, que inclusive eram getulistas, né? Sustentaram Getúlio, da década de 50, 60 e também de 70, talvez, né? Eles eram os tenentes de 22, que vieram ao poder com o Getúlio, com as ideias nacionalistas do Getúlio. Eles eram nacionalistas. Quer dizer, eles foram influenciados por um líder também, né? Claro, aquilo veio, né? E de confronto e de mudança de um país colonial, que era o país que existiu. Na verdade, o Getúlio, o pessoal diz, não, o Getúlio tirou o Brasil do século XIX. Não, o Getúlio não tirou o Brasil do século XIX. O Getúlio tirou o Brasil do século XIX, do século XVIII e do século XVII, que era o mesmo país que existia. Inclusive socialmente, né, na organização da sociedade, né, com a Casa Grande sem sala, enfim. Né? Com todas as leis trabalhistas. E aí veio o INPS, isso, com hospitais a CLT, no Brasil a CLT, inteiro, né? E eu sou dessa época, né? Eu sou da década de 40, né? Mas tinha o seguinte ainda, Ilde. Você nasceu quando, Guilherme? Eu nasci em 1942. Na Governador não existiam colégios privados, era só escola pública. Uhum. Eu, aos 7 anos, fui para a escola, sou de uma geração que a gente ia para a escola, calçava sapato aos 7 anos, para ir para a escola. Né? Só que tem o seguinte, morava numa área que eram casas de veraneio, as pessoas não moravam lá, só no verão, e os meus amiguinhos de infância, 7, 8, 9, 10 anos, eram os filhos dos caseiros, nós éramos os únicos que moravam lá. E na minha turma, de 7 anos, na escola pública da Ilha do Governador, não tinha os meus amiguinhos. Eles tinham que ficar em casa ajudando os pais. Quer dizer, o Estado estava presente, na educação e na saúde, mas também para uma elite social, sabe? O povão mesmo não tinha acesso. Não tinha acesso, né? Muito bem. Então, foi importante porque nós saímos da condição de consumidores, importadores, e nos sentimos, ganhamos a autoestima de nos sentirmos pessoas preparadas, formadas, com ambições em torno do seu país. A Petrobras é um símbolo disso. A Petrobras nasceu com uma missão, essa que é importante. Essa missão é uma missão nacionalista, é uma missão de suprir o Brasil de energia, já que o nosso carvão, existe carvão em Santa Canabacia do Paraná, mas é muito pequeno, e um carvão que é rico em cinzas, ele não é muito... O poder energético do carvão brasileiro é menor do que o carvão siderúrgico utilizado nas grandes siderurgias do mundo, né? Então, a empresa veio com essa missão, descobrir em território brasileiro energia na forma de petróleo e gás natural e que fosse autossuficiente, que nós fôssemos autossuficientes em petróleo. Isso era a missão da Petrobras. A missão que está dentro da gente. Tem uma ligação com o Brasil, é profunda, né? E estávamos sempre imbuídos dessa missão, né? JK
fundou o primeiro curso de geologia no Brasil, Isso. em 1956, por aí. 1956. Você se formou em geologia Em 1964. 64 Isso. e foi contemporâneo da primeira turma de geólogos No Rio de Brasil, Janeiro. no Rio de Janeiro. O país não tinha curso de geologia, Isso mesmo. porque ele não tinha consciência da riqueza em que ele repousava. Isso, exatamente. E, na verdade, nós não tínhamos consciência porque nem sabíamos o que é que o Brasil tinha com essa história. Você contou, o Juscelino cria os cursos de geologia, porque a Petrobras chegou a essa conclusão, que na base da indústria petrolífera está a exploração e produção, e o geólogo é o profissional adequado e que tem todas as condições técnico-científicas para desempenhar essa função. Muito bem. Mas quando chegou em 66, já depois da era Link, o Link chegou aplicando os conceitos... O engenheiro Walter Link. Aplicando os conceitos de geologia de petróleo que ele tinha nos Estados Unidos, onde as bacias interiores, dentro do território americano, eram muito prolíficas. Ele então dirigiu a nossa exploração de petróleo para a bacia do Amazonas, uma gigantesca bacia, que a gente vai do Pará, a fronteira lá com a Colômbia, com o Peru, né? E na bacia do Paraná, que é uma grande bacia também, da mesma idade da bacia amazônica, mas esses esforços foram infrutíferos, porque existem complicações geológicas, tanto na bacia do Paraná quanto na bacia amazônica, que as diferenciam do modelo americano, que era muito produtivo, que ainda produz bastante, e então nós não tivemos êxito. Então só tinha um caminho a perseguir, era irmos para o mar. A gente sabia que as bacias produtoras no Brasil, Sergipe, Alagoas, Recôncavo, e acho que já tinha no Espírito Santo alguma coisa, eram margens de bacias que se estendiam mar adentro, para a chamada plataforma continental. Em 1966, a Petrobras disse, olha, para cumprir a nossa missão para com o Brasil, não tem outro jeito, nós íamos para o mar. Em 1968, furamos o primeiro poço, eu tive a satisfação de ser um dos geólogos que acompanhou o primeiro poço na bacia do Espírito Santo. Esse poço foi seco. Mas ele foi seco, mas é interessante, tem que falar em geologia. Tem que voltar. Esse poço ia testar uma estrutura geológica no subsolo, interpretada pelo método sísmico, que era muito semelhante às estruturas geológicas já produzidas nos Estados Unidos, no Golfo do México. E eram produtoras nos Estados Unidos. Então, nós dissemos, bom, geologia trabalha com analogia, né? Se lá essa estrutura produz petróleo, por que não aqui? Né? E perfuramos o poço, encontramos a mesma estrutura, mas seco, sem petróleo. Porque eram 4 ou 5 locações, pontos que os geólogos, eu participei disso, que os geólogos definiram como pontos para serem perfurados pela broca, pela sonda. Aí fomos para Sergipe, né, que era uma bacia produtora em terra, Carmópolis já tinha sido descoberto. No segundo poço descobrimos um campo de Guaricema. Foi decisivo porque foi uma coisa interessante, porque inicialmente os dados que nós obtivemos da produção do poço indicavam, sobre certos aspectos, que o campo era pequeno, que não ia ser econômico produzi-lo. E foi levado ao Geisel, que era presidente da companhia, né? E disse, olha, eu não fui, claro, mas os chefes da exploração foram lá, disse, olha, existe essa interpretação, então a gente acha que talvez seja arriscado demais a gente colocar esse poço para produzir, que nós temos que investir bastante, e talvez ele não seja econômico. E contam que o gado é negativo. Esse poço vai produzir. Esse é o segundo poço que vai valorizar a nossa plataforma continental. Né? E o campo de Guaricema produz até hoje. Que beleza. Os estudos, inclusive na área de geologia de reservatório, podiam indicar que seria uma acumulação pequena, e não era. Né? Produz até. Aí é que a gente... É um exemplo muito interessante, porque exibe
vamos dizer, a incerteza da previsão geológica. Existe sempre risco. Essa conversa que nós estamos tendo, ela ilustra o esforço que foi chegar à produção que nós hoje temos de mais de mais de 2,5 milhões de barris por dia, praticamente. Por dia, que é uma produção generosa, importante, com tantas derrotas e algumas vitórias que foram grandes vitórias. Isso. Depois vocês encontraram petróleo na Alagoas, no Sergipe, não é isso? E na Bacia de Campos. Na Bacia de Campos. No mar, na Bacia de Campos. No mar. E o Brasil hoje detém um conhecimento científico da pesquisa em águas profundas, isso, que é referência para o mundo inteiro. Mundial. E chegamos ao pré-sal. Tem a trajetória junto com a Petrobras. Exatamente. Não é? Qual é a sua sensação hoje, quando você vê a Petrobras ter sido fatiada, vendida, de certa forma entregue? Quero que você se manifeste. Pois é. Para justificar a minha indignidade, na verdade... Indignação. Desculpe, a minha indignação... Indignos são eles. A minha indignação é o seguinte: isso tem um fundamento. Porque a atividade petrolífera, como eu já falei, de exploração petrolífera, é de alto risco. O risco financeiro, porque é uma atividade extremamente dispendiosa, né? Então exige investimentos muito pesados. Para sustentar esse investimento, é necessário que haja uma base técnico-científica, mas também uma decisão política absolutamente central, porque coloca na mão de quem obtiver êxito nessa empreitada riquezas de dimensões globais, como são petróleo e gás natural. E essa aquisição, ela não, digamos, compensa todos os esforços, gastos, investimentos anteriores a esse momento dessa conquista isolada, né? Isso. E tem o seguinte: quando Fernando Henrique quebra o monopólio estatal, a Bacia de Campos era responsável mais ou menos por 80% da produção de petróleo brasileiro. E já com uma postura de empresa privada, o Fernando Henrique ele transmite a companhia, só estou dizendo porque foi uma política de governo, e ele era o presidente da República, transmite para a Petrobras o sentimento de não, olha, nós somos uma empresa, temos que dar lucro, então o compromisso com o Brasil permanece, mas antes do lucro da companhia. E esse lucro, nós temos que ver como é que nós vamos investir para obter o maior lucro possível. E ele disse, vamos ficar com a bacia de Campos, que é a mais produtiva, e abrir as outras bacias para as empresas estrangeiras virem, investirem, correrem o risco e descobrirem petróleo. Né? E nós vamos manter a nossa lucratividade, né? Enquanto as empresas estrangeiras que corram o risco. Isso é uma ingenuidade, né? Por quê? Porque foi uma ingenuidade porque os maiores, todo o planeta, o mundo sabia, o mundo petrolífero sabia, que quem entendia de petróleo e gás natural no Brasil era a Petrobras, claro. Era monopólio estatal, então, as nossas bacias sedimentares. Muito bem. Mas assim fizemos. Ficamos na bacia de Campos, deixando as outras bacias para outras empresas, que não investiram muito pouco, porque tinham risco e não tinham nosso conhecimento técnico-científico para investir com o menor risco possível, né? Muito bem. Uma prova disso foi em que, em 2001, num bloco da Shell, na bacia de Santos, junto com a Petrobras, a Shell operadora, junto com a Petrobras participava do consórcio, a Shell perfurou e entrou no sal. Perfurar 2.000 metros, 2 quilômetros de espessura de sal não é brincadeira, porque o sal é uma rocha muito fluida. Quando você perfura pela broca, ele fecha. Em cima, ele fecha.
E a Shell desistiu do poço. E nós, que éramos sócios da Shell, e conhecíamos que a rocha geradora de petróleo estava muito abaixo do sal, e o sal é permeável, e quando a rocha geradora lá embaixo gera petróleo, esse petróleo migra para cima, vem se depositar em rochas porosas em cima, acima daquela rocha geradora. Só que tem o seguinte, nesse caminho tinha 2.000 metros de sal, que é impermeável. Então era impossível o petróleo sair lá de baixo e atravessar esse sal. Tinha que estar embaixo do sal. Entendi. Pré-sal. Pré-sal. Pré porque é mais antigo. A gente, os geólogos estudam de Eu achei baixo. pré, mas... Não é antes da broca, né? Muito bem. E a Shell parou o poço e devolveu o bloco. E a Petrobras não quis. Não podia ter ficado com o bloco. Por que é isso? Eu vou criticar a Petrobras? Não. Eu vou criticar a política de governo que dizia, não, nós não queremos, se a Shell achou melhor não correr o risco, por que nós vamos correr esse risco? Investir mais, essa coisa toda. Embaixo desse poço da Shell, que a Shell parou, tinham 10 bilhões de barris de petróleo. E quem é que ficou com esses 10 bilhões? A ANP, porque nós devolvemos o bloco à ANP. Com a entrada do Lula, em 2003, o recado foi o seguinte, Petrobras, readquirir o seu protagonismo na área de exploração e produção de petróleo e gás natural no Brasil. Isso é uma decisão política, mas é baseada técnico-cientificamente, que são vocês da Petrobras que conhecem a geologia do Brasil em termos de petróleo. Não são empresas estrangeiras. Porque vocês têm 50 anos de monopólio, estudaram mesmo, mandaram gente para o exterior, perfuramos muito, né? Recolhemos dados, vocês têm perfeito conhecimento, quer dizer, o melhor conhecimento de todas as outras empresas petrolíferas para achar petróleo no Brasil. Então, o que é que nós fizemos? Tiramos as sondas que estavam concentradas na bacia de Campos e pusemos na bacia de Santos, ao sul, na bacia do Espírito Santo, ao norte, e no Nordeste brasileiro, em Sergipe. Logo descobrimos 2 campos na bacia de Santos, mais campos rasos, né? E descobrimos o maior campo de gás do Brasil, o Mexilhão, né? Na bacia em frente a São Paulo ali, em frente a Caraguatatuba, o maior campo de gás do Brasil. Até hoje é o maior campo de gás do Brasil. E nós éramos carentes de gás que importávamos da Bolívia, e Mexilhão foi o maior campo de gás do Brasil. Que nós fizemos o primeiro poço, que deu bom, mas o segundo poço foi seco. Com o insucesso do segundo poço, a Miriam então disse, não, o nome desse campo não é Mexilhão, é Mexilinho. E nós, no terceiro poço, confirmamos as grandes reservas de gás, né? Mas isso é uma curiosidade, né? É que nós temos visto casos até de ex-presidentes da Petrobras, engenheiros antigos da Petrobras, que passam a trabalhar para as estrangeiras e para as empresas privadas, né? Não existe nenhuma ética, nenhum código que proíba isso? Wildo, parece que existe, mas é muito curto. É muito curto, sabe? Então, isso praticamente não tem eficácia nenhuma. E você citou um ponto fundamental. Por que a indústria petrolífera ela exige pesadíssimos investimentos? Uma sonda, naquela época já, uma sonda para perfurar um poço no pré-sal, não custa menos de $1 milhão por dia. $1 milhão por dia, Hilde. 500, 600 mil da sonda e o restante de barcos de apoio. Nós temos que ter toda uma infraestrutura de apoio com barcos e rebocadores para qualquer eventualidade, qualquer problema que dê, que precise a intervenção de facilidades externas à própria unidade de produção. Então, isso tudo é importante porque exige efetivamente conhecimentos muito específicos para aquela área. E quem detém esse conhecimento muito específico, levando para outra empresa, ele carrega, como você falou, informações absolutamente estratégicas para diminuir, para tirar o risco do investimento. Entendeu? É com base nessas informações estratégicas que se monta, que os geólogos, os geofísicos montam, as equipes de exploração montam as suas oportunidades de perfuração.
E não existem contratos de confidencialidade que impeçam ou dificultem... Que eu saiba, não. Não. Que eu saiba, não. Então, pior do que isso, Hilde, nós tivemos um caso muito triste mesmo, de um geólogo que comandava a área de exploração da Petrobras, né? Saiu da Petrobras e foi trabalhar numa empresa privada e com todo o seu conhecimento, levando todo o seu conhecimento, tá entendendo? Numa empresa privada brasileira, mas privada, mas levando todo o conhecimento que ele adquiriu na sua função na Petrobras. Inclusive era o nosso geólogo-chefe, já falecido e tudo mais, mas foi uma coisa... Então isso aqui é uma coisa importantíssima que você tocou, porque esse é um patrimônio construído, e você tocou no ponto central, construído com o dinheiro do povo brasileiro. Né? Aquilo não foi uma construção, não foi um custo para uma empresa privada. Tanto que a Shell não quis gastar no poço dela. E nós, no primeiro poço, gastamos 220 milhões de dólares para descobrir, nem descobrimos um campo, mas conseguimos perfurar o sal e entrar na rocha do pré-sal, que tinha muito gás, com muito CO2, não está lá ainda, não entrou em produção ainda. Mas com esses conhecimentos nós descobrimos logo no segundo poço, o Tupi, que demos o nome de Lula, né? Que é o maior campo brasileiro. Com esses, e conseguidos com gigantescos investimentos do nosso povo, que é o povo brasileiro, que é o proprietário do nosso subsolo e da Petrobras. E como é que você vê agora, nesse novo governo Lula, nesse terceiro governo de Lula e quase quinto governo do PT, né? Porque o último governo não foi completo, foi metade, né, do mandato, que foi o da Dilma. Como é que você vê, nesse instante, a condução que está sendo dada à Petrobras neste momento? E o que é que você gostaria que fosse praticado nesse momento como ação de governo? Qual é a sua opinião? Eu queria que você se colocasse, que eu sei que você é petista, não é? Sou petista. E você é um militante histórico das causas brasileiras, um admirador do presidente Lula. Certamente. Eu queria que você falasse com toda franqueza, no seu ponto de vista, que medidas deveriam ser agora tomadas. Muito bem, isso é uma pergunta que é central e crucial. Hilde, eu sou um cidadão brasileiro comum. Sou um cidadão comum, em termos políticos, legais, constitucionais, quer dizer, com conhecimento da Constituição, sou um cidadão comum. E a própria Justiça brasileira, o próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro, condena e diz que foi ilegal, se praticaram ilegalidades, desvios do ponto de vista jurídico, num processo que foi instalado para identificar a corrupção na companhia, na Petrobras, um processo que teve promoção do Departamento de Justiça do DOJ norte-americano, né? E, quer dizer, um processo promovido e produzido e projetado por um país estrangeiro. Você fala da Lava Jato. Da Lava Jato, né? Isso está comprovado, né? Muito bem. Que rasga o processo penal brasileiro, essa coisa toda, que destrói a empresa de engenharia brasileira, né? É um livro do Norberto Odebrecht. Emílio Odebrecht. Do Emílio Odebrecht, publicado semana passada. Recentemente. Quer dizer, destrói a indústria brasileira, a empresa brasileira de engenharia, está entendendo? Dentro de um projeto, como eu disse, programado e patrocinado por um país estrangeiro, que tem interesses anti-brasileiros, principalmente no âmbito global. Nacionalistas para eles. Para eles, muito bem. Da nacionalidade deles. Mas não pararam aí, Hilde. Esse processo, ao longo desse processo, foram produzidos motivos também absolutamente
inconsistentes do ponto de vista constitucional, e romperam, houve uma ruptura do Estado Democrático de Direito com a deposição da presidenta Dilma. Isso é reconhecida pelo Congresso, pelo Supremo. Então, na minha visão como cidadão, e depois, nas próximas nas eleições, prenderam o presidente brasileiro, né, o ex-presidente brasileiro, sem provas, num processo absolutamente, como eu disse, irregular, do ponto de vista jurídico, está comprovado isso. Né? E não permitiram que ele participasse das eleições de 1918, que ele ganharia, mesmo preso, como a lei lhe dá esse direito. Está entendendo? Então, o que aconteceu em 16 foi uma ruptura do Estado Democrático de Direito, e em 18, uma fraude eleitoral para a presidência da República. Isso, para mim, como cidadão brasileiro, isso é claro. Ora, eu sinto integral dificuldade de aceitar que tudo que foi feito após 2016 sejam atos jurídicos perfeitos, que nós tenhamos que aceitar e conviver com eles. Não é mesmo? Isso eu me sinto desconfortável como cidadão brasileiro. Né? Então, e é isso que nós quer dizer, destruíram o Brasil, saquearam os ativos da Petrobras, foram saqueados. Mantaribe foi vendida pela metade do preço que a gente pagava o seguro. Quer dizer, que aceitar isso, o quadro desse, é o mesmo que aceitar a anistia dos torturadores. Isso. Mas é um conformismo brasileiro de aceitar o massacre sem reação. Pois é, você tem toda razão, mas um massacre ilegal e ilegítimo. Está entendendo? Quer dizer, aí que está, ilegal e ilegítimo. Não pode, eu, como cidadão brasileiro, não aceito isso. Há dificuldades? Há dificuldades. E que forma que você tem de reagir contra isso? Como cidadão? Como cidadão. Muito bem. Essa pergunta é o seguinte. Nós só vamos resolver isso, na minha opinião, com mobilização da sociedade brasileira, do cidadão brasileiro. Né? O novo petróleo é nosso. No caso da Petrobras, um novo petróleo é nosso. E uma nova Tibiriçá. É um novo petróleo é nosso. Né? É. Mas o petróleo que foi vendido... Também é nosso. Também é nosso. Porque éramos proprietários e foi vendido para um governo ilegítimo. A nossa revelia. A nossa revelia. Porque nas urnas nós dissemos que não queríamos isso. Quando elegemos a Dilma. Quando elegemos a Dilma de novo. Isso. E quando elegemos o Lula 2 vezes. Isso, exatamente. Você citou muito bem, quer dizer, num processo histórico recente, em que todas essas conquistas nossas foram consolidadas, né, com a construção de um sistema, no caso da Petrobras, né, com um sistema industrial integrado, que a Petrobras é gerida sistemicamente. Isso é importantíssimo. A Petrobras produz energia, e energia não só é básica para o bem-estar da população. Nós somos aí pela 12ª economia mundial, e estamos além do 50º lugar em consumo de energia por habitante. Isso reflete a pobreza do nosso povo. Uma vez eu bati um papo lá no Clube de Engenharia, e depois um conselheiro, colega, disse, não, isso era o seguinte, é porque na Europa eles consomem mais energia no hemisfério norte por causa do frio. Eu disse, e você mora onde aqui no Rio? Ah, eu moro lá em Ipanema. Eu moro num apartamento bom, 3 ou 4 quartos, com o quarto da empregada, 4 quartos. Escuta, você tem ar-condicionado? Tenho. E toda a casa? Tem. Por quê? Porque faz um calor. O Brasil é o país do sol. Vai nas nossas comunidades pobres. Na Europa você não tem uma casa que não tem aquecimento. Por causa do inverno.
E o Brasil, você não tinha que ter nenhum lar brasileiro sem ar-condicionado, meu amigo. Porque senão você não vive. Uma empresa, aqui no Clube de Engenharia, qualquer empresa, você trabalha sem ar-condicionado. Né? Então, é isso, a energia é básica, não é só por causa disso. É energia barata que promove o desenvolvimento industrial local e a competitividade dos nossos produtos industriais no mercado internacional, que produz com energia barata. Não é mesmo? Tudo isso forma um conjunto de elementos, de componentes, que, no final das contas, com a riqueza do Brasil, somos um país riquíssimo. Somos o quinto maior país do mundo em território, temos a maior floresta equatorial do planeta, temos 2 aquíferos subterrâneos maiores do planeta, a água um bem estratégico da humanidade, somos grandes produtores de alimentos e 2 bilhões de habitantes no mundo passam fome, mais de 1 bilhão não têm acesso à água, somos riquíssimos em minérios. Né? Então, a energia é fundamental para nós desenvolvermos a indústria brasileira, as empresas brasileiras, de capital brasileiro, junto com a universidade brasileira. A Petrobras, só para relembrar, nós, quando descobrimos petróleo em águas profundas, não havia tecnologia no mundo. Fizemos o quê? Investimos nas nossas universidades. Eu era superintendente geral dos tempos. Agora, Guilherme, o presidente Lula, por ocasião da campanha, ele afirmou que ele reverteria esse tipo de contratos, né, que foram feitos num regime de exceção. Claro! Ele falou que faria isso. Ele ainda estaria disposto a isso? O que é que você sabe sobre isso? Muito bem. É isso mesmo. Precisa mobilizar a sociedade, precisa mobilizar o povo brasileiro. É essa a sua resposta? É essa a minha resposta. Digo, essa mobilização seria para motivar o presidente Lula ou para respaldar o presidente Lula? Para respaldar o presidente Lula. Porque motivado ele já está. Hein? Ele já está motivado. Ele está motivado pela eleição presidencial. Uhum. Né? Ele está até comprometido pelas suas declarações, né? Certamente, e pelo seu passado, que não é eu, na Petrobras, o Lula, né? É fundamental na história da Petrobras. Foi decisivo para a descoberta do pré-sal. É a história dele, né? A história dele. Agora, o quadro político é complicado. Então, precisamos de mobilização popular, na minha visão. E você só mobiliza popularmente, não é só com o discurso. O povo tem que sentir benefícios naquilo. Né? Então, achar elementos legais, né, que efetivamente produzam efeitos imediatos na população. E isso está difícil com o Banco Central criando dificuldades, com toda essa chantagem a que o governo atual está submetido. É verdade, mas existem... O problema não é simples de resolver, claro. Nem eu... Isso é a minha impressão como cidadão. Uhum. Quer dizer, existem meios legais de você anular leis ordinárias que produziram isso tudo, esse quadro absolutamente, vamos dizer, prejudicial a um projeto nacional desenvolvimentista, que foi o nosso projeto durante os 12 anos que tivemos no poder. Não é? Então, existem meios legais. Agora, são meios que são corajosos, que são medidas provisórias. Tá? Mas nós temos minoria no Congresso, essas medidas provisórias não passarão no Congresso. Mas se você tiver uma medida provisória que tenha efeito imediato, porque ela entra em vigor no dia de sua publicação, até chegar ao Congresso, para você votar no Congresso, você já tem efeitos junto à população que motivem o cidadão a se pronunciar, a participar de movimentos populares em apoio àquela medida provisória que pressione por isso, pressione o Congresso para aprová-la. E temos que ter uma mídia que seja também aliada desse pensamento. Certamente.
Certamente aí entra o 247. Que é a mídia progressista. Que é a mídia progressista. O presidente da República, ministro de Estado, essa coisa toda, tem o direito de convocar a grande mídia. Tem. E explicar isso ao povo. Tá entendendo? E falar um horário que horário seja nobre. cedido a ele. De determinar lá. Para que a população brasileira. Pois é, tem que se comunicar com a população brasileira. Isso permanentemente. E há um esforço nesse sentido. Eu não estou dizendo que haja um esforço. Também não estou dizendo, Hilde, que não haja, que nós não estejamos vivendo no outro Brasil. O Brasil, depois de 1º de janeiro, é o outro. Nós sentimos e nós estamos respirando. A gente respirava antes com uma máscara contra gases. Agora, você veja o que aconteceu ao Iraque quando foi descoberto por você e uma equipe da Petrobras, o campo de Majnun. Isso. E o Saddam Hussein quis nacionalizar e nacionalizou o campo de Majnun, Isso. Que é um campo extraordinário, mas extraordinário mesmo, maior que havia. Gigantesco. Gigantesco, e que garantiria um futuro de ouro para o povo iraquiano. Isso. E isso lhe custou a cabeça do Saddam Hussein, a estátua derrubada. Isso. E a destruição do país. E a destruição do país, o país bombardeado e milhões de mortos. Não há dúvida, não há dúvida. Só que tem o seguinte, o Brasil é o Brasil, o Iraque é o Iraque. É como eu disse, nós somos o 5º país do mundo em extensão territorial. Temos riquezas minerais dos países mais ricos do mundo. Quer dizer, nós temos os 2 aquíferos maiores, importantes aquíferos Fazer uma guerra contra o Brasil é complicado, né? Fazer uma guerra no Brasil é complicado. Porque há muitos outros países interessados. Muito bem. Aí você joga uma pitada de sal nesse molho insosso, né? Porque a diferença é o seguinte, o mundo mudou, né? A Via Láctea sabe disso, né? O mundo mudou e surge, já está consolidado, um mundo multipolar. Você veja que hoje nos Estados Unidos a discussão interna americana são os BRICS e a desvalorização do dólar. Isso. A quantidade de países que fazem fila para pertencer aos BRICS. Isso, saiu aí, né? E também a derrocada a olhos vistos do Império Americano. Isso. Até com uma projeção de tempo para isso ocorrer. Isso. E Hilde, do outro lado da mesa existe inteligência e grandes cérebros prevendo isso que está acontecendo hoje. Essa previsão foi a previsão que provocou a Lava Jato. Com o BRICS, com o pré-sal e com uma política nacionalista, com um projeto nacional desenvolvimentista, com a empresa privada brasileira, com a universidade brasileira, com a engenharia nacional. Nós somos um risco. Aí nós passamos do limite. Passamos do limite. É o grande polo hegemônico do capitalismo financeiro internacional que está lutando pela sua própria sobrevivência. Né? A gente está vendo os conflitos mundiais que existem aí, e esse polo hegemônico está forçando a barra. Entendeu? Então, essa é a diferença entre o Iraque e o Brasil. Tá? Então, aqui as coisas não. O Iraque é um país pequeno, não tem as riquezas que nós temos. Né? Para contar uma história interessante, o campo de Majnun. O campo de Majnun no Iraque. Né? O campo de Majnun no Iraque. Majnun. Ele foi descoberto na planície da Mesopotâmia, né? Que ela é interessante por causa do degelo dos Zagros, que são as montanhas iranianas, e que produzem os rios no degelo. Aquilo vira um mar, vira um grande... O nível d'água se eleva e vem os habitantes das águas, com as suas ilhas flutuantes, essa coisa toda. Quando seca, vem quando está no período intermediário,
vem os criadores de ovelha, de carneiros. E quando está na seca, vem o criador de camelo. Então isso vai e volta. Para furar Maginum, nós tivemos que construir diques acima do nível das águas que atingiam no período de cheia, né? Então a gente ia por cima até o campo de Maginum. E esses diques eram de areia e lama. E qual a altura desses diques? Uns 4 metros. Né? E esses diques eram de areia e lama. A gente tinha que estar permanentemente consertando. Né? Por que era de areia? Porque no Iraque não tinha pedra, não tinha rocha, não tinha granitos, gnais nas proximidades. As áreas graníticas e gnais de pedra dura, né? De rocha dura, eram do Estado iraquiano. Né? Aquilo era tá entendendo? Para estradas federais, aquela coisa toda. Então, o Brasil não é o Iraque. Né? O Brasil não é o Iraque. E é o Brasil, você falou muito bem, e é o Brasil e o BRICS. Não é o Brasil sozinho. Né? É o Brasil então, e a China, que respalda, sobretudo, né, o BRICS, eles têm uma política, não é uma política de agressão ao outro, e é uma política de um equilíbrio, uma justiça social interna que hoje os Estados Unidos não veem mais, porque a desigualdade é o país mais desigual do mundo. É verdade. Estados Unidos. E no caso brasileiro, sabe, Hilde? E aí entramos na Petrobras, a retomada de um projeto nacional desenvolvimentista, o pessoal diz, não, isso não fala mais nisso, isso aí é a realidade. Nós temos que ter um projeto nacional desenvolvimentista com a empresa brasileira, como eu disse, com a universidade brasileira, com a pesquisa e tecnologia brasileiras. Para isso, Hilde, a área de energia é fundamental. A área de energia de posse do Estado brasileiro, do controle da União, é fundamental. E a Petrobras, aquele sistema integrado que existia, que foi construído pelo Lula e pela Dilma, né? Da exploração, produção, distribuição, refino, comercialização, né? A PEBI, a Petrobras de Biocombustíveis, a energia renovável, não é mesmo? A área petroquímica, a SIX no Paraná, que é um exemplo mundial. Né? A PetroSix no Paraná, um exemplo mundial inclusive, do ponto de vista ambiental. Né? A recomposição desse sistema integrado da indústria petrolífera com a Petrobras é fundamental, é uma ferramenta decisiva para a gente retomar o nosso desenvolvimento e caminhar efetivamente uma soberania. E é interessante, o Lula só fala em soberania no exterior. Né? Aqui dentro ele fala também, ele tem consciência, mas as viagens ao exterior a gente vê o Brasil soberano. Essa declaração dele sobre o Assange, né? Importante. Isso veio de dentro. Veio de dentro e isso é de uma importância civilizatória gigantesca para o planeta inteiro. Esse é o Lula. Esse é o Lula. Né? E se tiver esse Brasil efetivamente soberano, tendo em suas mãos, as mãos do povo brasileiro através da União, a área de energia, é fundamental para nós efetivamente colocarmos o Brasil em consonância com essa visão do Lula. Guilherme Estrela, geólogo, pai do pré-sal. Eu quero lhe dizer, basta um piscar de olhos, basta um leve aceno, que eu também vou para a rua pedir que o petróleo tem que voltar a ser nosso. Obrigado aí. Muito obrigada. Pela sua generosa amizade, né? E estamos aí, né? Eu acho que o que nós temos em comum, além da amizade, Guilherme, é o amor pelo Brasil. Né? Aliás, é isso que nos torna amigos. É isso aí. Né? É o que torna todos os brasileiros amigos. Isso mesmo. O interesse comum. É verdade, é verdade. É se indignar, né? Com a pobreza nas ruas nossas. Se indignar com a pobreza e se empolgar e se entusiasmar com a possibilidade
de o Brasil ter efetivamente a oportunidade e dar à sua população de ser grande como ele é fisicamente. A Petrobras é um exemplo da nossa autoestima. Estava contando Águas Profundas, não havia tecnologia no exterior. Nós desenvolvemos, ganhamos um prêmio Nobel da tecnologia offshore, que é o Offshore Technology Conference em Houston, sendo uma empresa, um monopólio estatal. Eu fui lá receber, fui eu que recebi em nome da Petrobras, que eu era superintendente-geral do SEMP, né? O presidente ia ser o presidente, mas mudou o presidente e me escolheram lá. Eu estava em Houston, né? E o repórter disse, como é que pode uma empresa, um monopólio estatal, desenvolver tecnologia? Um repórter americano. Aí é que está. Eu disse, porque você não é brasileiro. Você não tem a Petrobras, nos Estados Unidos não tem a Petrobras. Né? A Petrobras é um símbolo da nossa autoestima. Muito obrigada, Guilherme. Guilherme, obrigada pela pessoa que você é, pelo geólogo que você é, pelo que você já fez pelo nosso país e pelas esperanças que você nos confere. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. É isso, Vilde. Você viu que entrevista maravilhosa?